Amado e misericordioso Deus Pai e Mãe, Tu nos chamas para vivermos a unidade e a reconciliação. Por isso estamos reunidos para celebrar, orar e te louvar. Nesta semana de oração, queremos ser tocados por teu amor. E ao permanecer nele, nos reconciliamos conosco e com nossas irmãs e irmãos. Em Cristo, teu amado Filho. Desejamos produzir bons frutos para vivermos em comunhão, restabelecendo relações de amizade, partilha e solidariedade. E, assim, nos reconhecemos como irmãs e irmãos neste mundo tão dividido. Olá, é uma alegria muito grande estar com vocês nesse momento de reflexão da Palavra de Deus, nesta semana de oração pela unidade cristã. Eu sou a pastora Marta, pastora na paróquia de São José, Santa Catarina, na comunidade de Campinas da ESLB. E é com alegria que eu quero ter esse tempo com vocês para refletir sobre o tema deste ano, a partir de João, capítulo 15, permanecei no meu amor e produzirei muitos frutos, palavra de Jesus. Gente, nosso texto de João, esse texto aqui de João 15, está inserido num contexto maior, onde Jesus está se despedindo dos seus discípulos, já no fim do seu ministério, com palavras de conforto e ânimo para que esses discípulos se mantenham firmes nessa caminhada de fé, mesmo após a morte de Jesus e sua ressurreição. E então, no capítulo 15, Jesus fala da importância dos discípulos permanecerem unidos a Ele, permanecerem com Ele durante toda a sua caminhada. E, de fato, a palavra-chave aqui nesse texto é permanecer. E é importante nós falarmos sobre isso, principalmente na nossa cultura. Nós vivemos numa cultura onde o descartável, nada é muito durável, o descartável é importante, é usado, porque nós vivemos numa cultura do descartável. Mas não só isso, nós vivemos numa cultura do imediatismo, da rapidez, e dentro dessa cultura é importante falar em permanecer, que tem a ver com constância. E nós, como cristãos, podemos ser comparados a um atleta de uma maratona. Um atleta de uma maratona, não importa muito como foi o início da corrida, a largada, mas importa a sua constância, importa o quanto ele consegue se manter constante ao longo dos quilômetros até a chegada final. E, de fato, na nossa vida cristã é a mesma coisa. Não importa como nós iniciamos, cada um de nós tem uma história diferente, cada um de nós tem uma vida diferente e de como nós iniciamos a vida de fé, mas importa sim nós permanecermos nessa vida de fé, nessa caminhada com Jesus. E é isso que faz toda a diferença. E, ao mesmo tempo, esse permanecer nessa caminhada também é um grande desafio, e por isso Jesus fala dessa importância aos seus discípulos: permaneçam. E por que é um grande desafio? Imagino que por duas coisas de uma forma especial, porque a nossa vida, a nossa caminhada de vida, ela tem muitos desafios, de fato, momentos difíceis e complicados, como os discípulos de Jesus tiveram. Os discípulos de Jesus também passaram por momentos difíceis e muito mais, que envolvia perseguição e tudo mais. E Jesus sabia que seriam momentos difíceis. E por isso Jesus fala permanecer. Então a primeira coisa é que Jesus sabia que a vida daqueles discípulos seria marcada pela dificuldade. E também, em segundo lugar, a vida daqueles discípulos também seria uma vida de trabalhar em favor do reino de Deus, em favor da causa, de proclamar, de pregar o Evangelho. E o grande risco que os discípulos corriam era o risco de apenas fazer isso para Jesus, muito mais do que viver e permanecer com Jesus.
Então a dificuldade e o fazer poderiam afastar esses discípulos de Jesus. E então Jesus, no capítulo 15, versículo 5 de João, diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus fala da importância de permanecer nele, mas fala de uma vida que brota da videira. Jesus fala de que nós somos movidos a partir dele, que é a videira verdadeira, que é aquele que nos dá vida, nos dá sentido, que nos sacia, nos alimenta e também nos impulsiona a viver a nossa vida e a nossa fé a partir dele. A partir de Jesus Cristo, que é a nossa videira verdadeira, a nossa vida ganha sentido real, significado. E aí é muito mais importante para que a gente entenda o permanecer. Porque sentido e significado, vida verdadeira, nós temos na medida que nós nos conectamos em Cristo pela fé e permanecemos nele dia após dia. Porque é a partir desse relacionamento com Jesus, é a partir dessa vivência com Jesus que nós frutificamos. Afinal, nós somos alimentados e nutridos por Jesus, nele nós permanecemos e vivemos a nossa vida e damos fruto a partir do agir dele em nós. E onde nós formos, nós damos frutos porque Jesus habita em nós e trabalha em nós. Ele que faz com que os seus ramos sejam vivos. Ele que faz com que cada um de nós viva para Ele, onde nós formos e onde nós estivermos. Por isso, no capítulo 15, versículo 9, Jesus deixa claro que a nossa maneira de viver e o nosso permanecer nele brota a partir do seu amor. Olha o que diz lá, versículo 9 do capítulo 15. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Permanecer em Jesus é permanecer numa relação de amor. E é interessante que não é numa relação de amor que Jesus fala em primeiro lugar para os seus discípulos e baseada no amor dos discípulos, até porque o amor dos discípulos se mostrou frágil e vulnerável na prisão de Jesus e na morte de Jesus. Os discípulos fugiram, se esconderam. Também não é num amor baseado no nosso amor. Também hoje, como discípulos de Jesus, porque o nosso amor também é falho, é inconstante e frágil, como o amor dos discípulos de Jesus. Gente, nós somos chamados a ter uma união com Jesus baseado no amor dele por nós. No mesmo amor que o Pai amou a Jesus. É esse amor que nós somos chamados a viver no relacionamento. Um amor baseado em Jesus, na ação de Deus, no amor dele por nós, que segundo a palavra em Romanos capítulo 8, versículo 38, diz que nem mesmo a morte pode nos separar desse amor que está em Cristo Jesus. O que eu quero dizer para vocês, queridos, é que essa palavra vem ao nosso encontro, dizendo que nós somos nutridos por esse amor de Jesus, nós somos, por esse amor, enviados também a viver a vida segundo a sua vontade, permanecendo nele, e por permanecer nele, nós daremos fruto aonde nós estivermos. Quero compartilhar com vocês uma frase, um trechinho de um livro do Henry Nouwen, e ele diz o seguinte: aqui começa o ministério, pois nossa liberdade se ancora na reivindicação da nossa condição de amados. Ser o amado nos permite sair pelo mundo e tocar as pessoas, curá-las, falar-lhe e conscientizá-las de que também são amadas, escolhidas e abençoadas. Olha que maravilha!
Viver a partir do amor nos dá a liberdade de poder amar e tocar as pessoas como nós somos tocados por Cristo, de poder abençoar a vida das pessoas, porque em Cristo fomos e somos abençoados. Por isso, viver a vida cristã e produzir frutos só é possível a partir do momento que nós permanecemos em Jesus Cristo. Embora nós tenhamos muitos desafios na nossa vida, embora também nós somos muitas vezes tentados a fazer coisas sem permanecer em Jesus, essa palavra nos chama a permanecer. E esse é o convite para cada um de nós. Permaneça nesse amor, para que Cristo frutifique em nós e através de nós. Que essa palavra nos traga ânimo nessa semana de unidade, de oração pela unidade dos cristãos. Nos traga ânimo de permanecermos firmes no amor de Jesus Cristo. Convido a cada um de nós para um tempo de oração. Queremos falar com o nosso Deus. Pai de amor, obrigada, Senhor Jesus, porque nós somos tocados pela Tua palavra que nos chama a permanecermos contigo, a termos uma vida de constância, de buscar por Ti, porque Tu és a fonte de toda a vida. E nós podemos só fazer e viver, Deus, a partir do Teu amor. Ensina-nos e ajuda-nos a entender que não há nada melhor do que estar contigo e viver para Ti, ligados em Ti, Senhor. Ajuda-nos a entender a importância de viver a nossa vida contigo todos os dias dela. E obrigada, Senhor, porque é a partir desse relacionamento que também Tu nos transforma e nos torna bênção aonde estivermos e para as pessoas que nos relacionarmos. Assim, ajuda-nos a sermos Teus discípulos nesse mundo, apesar de todas as dificuldades. E obrigada porque o Teu amor nos envolve de um jeito que nós somos constrangidos. Assim nós oramos pela dádiva de sermos amados por Ti e pela dádiva de poder dar frutos a partir da Tua ação e do Teu amor. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe.